Era uma manhã tranquila, daquelas em que o sol parece sussurrar promessas de esperança, quando me sentei com minha Bíblia aberta sobre a mesa de madeira rústica. O aroma do café fresco pairava no ar, misturando-se ao som distante de pássaros que cantavam como se celebrassem um segredo divino. Diante de mim, as páginas amareladas traziam à tona uma palavra simples, mas carregada de mistério. Dízimo. Não era apenas um termo perdido nas Escrituras, mas uma chave, um portal que, ao ser girado com fé, revelava algo muito maior do que os olhos naturais podiam enxergar. O dízimo, em sua essência mais pura, é um ato de entrega. Não se trata de uma mera transação, como quem paga uma conta ou negocia favores com o céu. Não. É algo vivo, pulsante, quase como um sussurro do coração que diz: eu confio em ti. Quando examinamos sua definição, percebemos que ela transcende o simples cálculo de 10%. É um princípio eterno, uma semente plantada no solo fértil da obediência, regada com a certeza de que aquele que criou os céus e a terra nunca deixa de cumprir suas promessas. Imagine por um instante um agricultor em tempos antigos. Ele caminha por seus campos dourados, o suor escorrendo pela testa, enquanto segura um punhado de grãos. Ele sabe que aqueles grãos poderiam ser moídos hoje, transformados em pão para saciar a fome imediata. Mas com um olhar firme e um coração resoluto, ele escolhe separar uma porção, não por obrigação cega, mas por uma convicção que brota de dentro. Ele entrega essa parte ao templo, ao sacerdote, ao sagrado, como quem diz: eu sei que o que tenho não é apenas meu, é teu, Senhor. Esse é o dízimo em sua forma mais crua, um reconhecimento de que tudo vem de Deus e a Ele pertence. Enquanto o sol subia mais alto no céu, refleti sobre como esse conceito simples carrega camadas de profundidade. Não é apenas sobre dar algo material, é sobre posicionar o coração. O dízimo não começa nas mãos, mas na alma. É o primeiro passo de uma dança entre o homem e o Criador, um movimento que declara dependência, gratidão e fé no invisível. Naquele momento, senti como se o Espírito soprasse suavemente em meu entendimento, mostrando-me que o dízimo não é um fardo, mas uma ponte, uma conexão divina que nos leva de volta ao coração do Pai. E assim, com a xícara de café, agora morna entre as mãos, percebi que definir o dízimo não era apenas explicar um ato, era abrir uma janela para o eterno, um convite para enxergar além do visível e tocar o que é santo. Pois, no dízimo, não entregamos apenas uma fração do que possuímos. Entregamos a nós mesmos, inteiros, ao Deus que nos formou com amor indizível. O crepúsculo caía sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e roxo, como se Deus tivesse derramado suas cores sobre a tela da criação. Sentado em minha poltrona favorita, com o som suave do vento dançando pelas janelas abertas, voltei meu coração para um tempo distante, um tempo em que o dízimo não era apenas uma palavra, mas um eco vivo entre as montanhas e os vales do povo de Deus. Eu podia quase ouvir os passos dos antigos, suas vozes carregadas de reverência, enquanto me guiava pelo Espírito para explorar as raízes dessa prática sagrada. Era uma era de tendas e altares, de pastores, guiando rebanhos sob o sol ardente do deserto. O dízimo não nasceu em templos de mármore ou sob as luzes de grandes catedrais. Ele surgiu no chão empoeirado da vida cotidiana,
entre homens e mulheres que viviam tão próximos da terra quanto do céu. Pense em Abraão, aquele pai da fé, caminhando com passos firmes após sua vitória sobre os reis. Ele não hesitou ao encontrar Melquisedeque, o misterioso sacerdote do Deus Altíssimo. Com mãos calejadas, ele separou uma 10ª parte de tudo o que havia conquistado e a entregou, não por medo ou imposição, mas como um grito silencioso de gratidão. Ali, naquele gesto, o dízimo ganhou vida, um selo de aliança entre o homem e o eterno. Mas o vento da história não parou ali. Séculos depois, vejo os filhos de Israel, agora um povo escolhido, reunidos aos pés do Monte Sinai. A voz de Moisés ressoava como trovão, trazendo as instruções do Senhor. O dízimo tornou-se mais do que um impulso do coração. Era agora um chamado divino tecido na lei. Não era apenas para os sacerdotes ou para os altares fumegantes do tabernáculo. Era para os levitas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Imagine as carroças chegando aos celeiros sagrados, carregadas de grãos, frutas maduras e lã recém-tosquiada. Cada oferta era um lembrete. Nós somos teu povo, e o que temos é para tua glória. O dízimo, então, não era apenas um ato isolado, era o pulsar de uma comunidade que vivia para refletir a generosidade do Criador. Enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas começavam a brilhar, senti o Espírito me levando ainda mais fundo. Em outras terras, além das fronteiras de Israel, havia sussurros de práticas semelhantes. Povos antigos, em sua busca por conexão com o divino, também separavam porções de suas colheitas e rebanhos. Mas o que os separava do povo de Deus era a revelação. Para Israel, o dízimo não era barganha com deuses caprichosos. Era um espelho da fidelidade de um Deus que nunca falhava. Ele plantou esse princípio no coração de uma nação, para que o mundo pudesse ver. O Senhor é o doador de tudo, e nós, seus filhos, somos chamados a viver como canais de sua bênção. Fechei os olhos por um instante, deixando que essas imagens dançassem em minha mente. O dízimo, em seu berço histórico e cultural, não era apenas sobre o que se dava, mas sobre quem se tornava ao dar. Era uma ponte entre o pó da terra e a eternidade, um testemunho vivo de que, desde o início, Deus desejava que seu povo vivesse com as mãos abertas e o coração elevado. Na quietude da noite, ouvi sua voz suave me dizendo: Filho, o dízimo começou como um presente, e ainda hoje é uma porta para minha presença. A chuva caía suavemente lá fora, tamborilando no telhado como uma canção de ninar celestial. Era uma tarde serena, dessas que convidam a alma a se aquietar e ouvir. Com uma xícara de chá quente entre as mãos, sentei-me à janela, deixando o vapor subir, enquanto minha mente viajava para os campos antigos, para os tempos em que o dízimo foi tecido no tecido da vida humana por mãos divinas. Eu sabia que o Espírito queria me mostrar algo, não apenas o quê do dízimo, mas o porquê. E assim, com o coração aberto, mergulhei na origem de seu propósito. Imagine o cenário. O povo de Deus, recém-libertado das correntes do Egito, caminhava pelo deserto, um mar de tendas sob um céu vasto e estrelado. Eles eram frágeis, humanos, carregando sonhos misturados com incertezas. Mas o Senhor, em sua sabedoria infinita, não os deixou vagar sem direção. Ele deu a Moisés uma visão, uma estrutura para a vida em aliança.
E ali, entre os mandamentos e os sacrifícios, estava o dízimo, não como um peso, mas como uma âncora. Por quê? Porque Deus sabia que o coração humano é como um rio. Se não for guiado, ele se perde em correntezas egoístas. O dízimo foi instituído para ensinar o povo a olhar para cima, a lembrar que cada grão, cada cordeiro, cada gota de orvalho era um presente do alto. Enquanto a chuva desenhava rios minúsculos no vidro da janela, vi mais claro. O objetivo inicial do dízimo não era apenas sustentar os levitas ou encher os depósitos do tabernáculo. Era maior, mais profundo. Era sobre relacionamento. Deus queria que seus filhos aprendessem a confiar não apenas em suas provisões visíveis, mas em sua promessa invisível. Quando um homem separava a 10ª parte de sua colheita, ele não estava apenas obedecendo, ele estava declarando: eu creio que o Senhor que me deu isso me dará ainda mais. Era um ato de fé, uma semente lançada ao vento com a certeza de que o doador da vida a faria florescer. Mas havia outro propósito, igualmente glorioso. O dízimo era um espelho da própria natureza de Deus. Ele, que deu seu Filho unigênito, é o generoso por excelência. Ao chamar seu povo a dar, ele os estava moldando à sua imagem. Pense nas viúvas que recebiam pão, nos órfãos que encontravam abrigo, nos estrangeiros que eram acolhidos. Tudo isso fluía do dízimo. Ele foi instituído para que a bênção não parasse nas mãos de um, mas corresse como um rio, alcançando os confins da comunidade. Era o plano de Deus para que ninguém vivesse isolado, mas todos fossem ligados por cordas de amor e cuidado. A chuva diminuiu e um raio de sol tímido rompeu as nuvens, iluminando a sala com um brilho dourado. Naquele instante, senti o Espírito sussurrar em meu coração. O dízimo nasceu para libertar, não para prender. Sim, libertar do medo da escassez, da ilusão de autossuficiência, da solidão do egoísmo. Ele foi dado como uma ponte, conectando o finito ao infinito, o humano ao divino. Enquanto o aroma do chá se misturava ao frescor da terra molhada, entendi que o objetivo inicial do dízimo não era apenas sobre o que se oferecia, mas sobre o que se recebia. Uma vida alinhada ao coração do Pai, transbordando de fé, generosidade e esperança eterna. O sol nascia com uma força silenciosa, derramando luz sobre as colinas que cercavam minha casa. Era cedo, o tipo de manhã em que o mundo parece segurar a respiração, esperando que algo sagrado aconteça. Com minha Bíblia repousando sobre o colo e o som de um riacho distante ecoando como uma melodia suave, senti o Espírito me chamar para ir além da superfície. O dízimo, essa prática tão familiar, guardava um segredo. Não um mistério sombrio, mas uma joia escondida, brilhando na profundidade da revelação divina. Hoje, eu sabia, era o dia de desvendá-la. Fechei os olhos por um momento, deixando a brisa matinal tocar meu rosto, e me vi transportado para um campo vasto, onde um agricultor segurava sua oferta com mãos trêmulas. Ele não via apenas grãos ou frutos, ele via algo maior. O dízimo, em sua essência mais profunda, não era sobre o que ele colocava no cesto, mas sobre o que aquele gesto abria em seu espírito. Era como se, ao separar aquela porção, ele estivesse cavando um poço no deserto da alma, permitindo que águas vivas jorrassem. O segredo oculto não estava na quantidade,
mas na qualidade da entrega. Um coração que se rendia não ao dever, mas ao amor. Enquanto o sol subia, aquecendo a terra, percebi que o dízimo era mais do que um mandamento gravado em tábuas de pedra. Era uma janela para o eterno. Deus não precisava de trigo ou ouro. O que ele desejava era o homem. Inteiro vulnerável confiando, o ato de dar a 10ª parte era como um espelho refletindo uma verdade escondida. Nós não possuímos nada por nós mesmos. Tudo é dele, e ao devolver uma fração, reconhecemos que o todo pertence ao Rei dos Reis. Esse é o segredo que muitos passam a vida sem enxergar. O dízimo não é uma perda, mas uma troca divina. Trocamos o visível pelo invisível, o temporário pelo eterno. Senti então uma onda de calor em meu peito, como se o espírito estivesse acendendo uma chama. O significado mais profundo do dízimo era um convite à intimidade. Quando aquele agricultor levantava sua oferta, ele não estava apenas cumprindo uma regra, ele estava entrando na presença do Pai. Era como se Deus dissesse: venha, meu filho, traga-me o que você tem e eu te darei o que sou. O segredo oculto estava nesse encontro. O dízimo era a porta, mas a comunhão era o tesouro. Não se tratava de negociar bênçãos, mas de alinhar o coração ao ritmo do céu. O riacho continuava seu canto, e os pássaros agora se juntavam em harmonia, como se celebrassem comigo essa descoberta. Levantei-me com a Bíblia ainda nas mãos e olhei para o horizonte banhado de luz. O dízimo, em seu significado mais profundo, era um grito de dependência, um hino de gratidão, uma dança de fé. Seu segredo não estava enterrado em rituais mortos, mas vivo na relação entre o Criador e a criação. E ali, sob o céu aberto, ouvi a voz suave do Espírito: Filho, o dízimo é o começo, o verdadeiro tesouro é me encontrar. Entardecer chegava com uma calma majestosa, tingindo o céu com pinceladas de vermelho e dourado, como se o próprio Deus estivesse pintando uma promessa. Eu estava no jardim, sentado em um banco simples de madeira, sentindo o perfume das flores misturado ao frescor da terra. Minha mente, porém, não descansava. Ela dançava entre as páginas da memória divina, buscando o coração do dízimo. Ontem, o Espírito me mostrara seu significado oculto. Hoje, ele me guiava para um novo horizonte. A diferença entre o que os homens fizeram dele e o que Deus sempre quis que ele fosse. Imagine uma cena antiga. Um homem caminha até o templo, seus passos ecoando na pedra fria. Ele carrega um saco pesado, cheio de grãos ou moedas, e o deposita diante do altar com um olhar sério. Para ele, o dízimo é um tributo, uma obrigação, algo que se faz porque assim foi ordenado. Ele cumpre a tradição, segue o costume e volta para casa aliviado, como quem paga uma dívida. Esse era o dízimo que muitos conheciam. Uma prática enraizada na lei, um ritual mecânico, como um relógio que marca as horas sem nunca sentir o tempo. Mas, enquanto o sol se escondia atrás das árvores, senti o Espírito sussurrar: não, foi para isso que eu o dei. A essência espiritual do dízimo é outra história, uma melodia diferente. Não é sobre o peso do saco ou o tilintar das moedas, é sobre o pulsar do coração. Pense em um pai e seu filho pequeno. O menino, com
Mãos sujas de terra, corre até ele segurando uma flor silvestre, os olhos brilhando de alegria. Ele não oferece a flor porque deve, mas porque ama. Assim, é o dízimo em seu âmago, não um imposto cobrado por um rei distante, mas um presente oferecido por um filho amado. O que o homem do templo não viu era que o dízimo não era o fim, mas o começo, não um dever, mas uma porta para algo maior. Enquanto as primeiras estrelas surgiam, como lanternas acesas no céu, refleti sobre essa diferença. A prática tradicional olhava para fora, para as mãos que entregavam, para os olhos que observavam, para as regras que governavam. A essência espiritual olhava para dentro, para a fé que movia, para o amor que fluía, para a conexão que nascia. O dízimo, na visão de Deus, nunca foi sobre sustentar estruturas ou impressionar homens. Era sobre transformar vidas. Era o vento do Espírito soprando através de um ato simples, levando o doador para mais perto do doador, como uma criança que corre para os braços do Pai. Uma brisa suave passou pelo jardim, agitando as folhas ao meu redor, e senti uma paz profunda se assentando em mim. A tradição podia encher os celeiros, mas só a essência espiritual podia encher a alma. O segredo estava em abandonar o tenho que dar e abraçar o quero dar. Não por medo do amanhã, mas por gratidão pelo hoje. Naquele instante, ouvi a voz do Espírito novamente, clara como o canto de um pássaro ao amanhecer. Filho, o dízimo não é para mim, é para você, para que você me conheça. E ali, sob o céu estrelado, entendi que a verdadeira oferta não era o que eu colocava no altar, mas o que eu deixava crescer em meu coração. A noite caíra como um manto escuro e aveludado, salpicado pelo brilho tímido das estrelas. Eu estava em meu pequeno escritório, a luz suave de uma lâmpada lançando sombras dançantes sobre as paredes. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo leve farfalhar das páginas da Bíblia que repousava aberta diante de mim. Meu coração batia com uma expectativa silenciosa, como se eu estivesse à beira de um grande rio, pronto para mergulhar em águas desconhecidas. O dízimo, esse mistério que me fascinava, começava a se desdobrar. E agora, o Espírito me guiava para as primeiras pistas do que se escondia por trás de seu conceito. Fechei os olhos e me vi em um cenário antigo. O ar carregado do cheiro de terra seca e fumaça de incenso. Um sacerdote levita, com vestes simples, recebia uma oferta, um cesto de frutas maduras, um punhado de grãos dourados. Mas algo me chamou a atenção. O olhar do doador. Não era de orgulho ou alívio por cumprir uma tarefa. Era de reverência, como se ele soubesse que algo maior estava em movimento. A primeira pista estava ali, sutil como o brilho de uma pérola na areia. O dízimo não era apenas um ato físico, mas uma chave espiritual, destrancando portas que os olhos naturais não podiam ver. Enquanto a lâmpada tremia levemente, refleti sobre essa verdade. O que estava por trás do dízimo não era o som das moedas caindo ou o peso da colheita entregue. Era o som de um coração se abrindo, o peso de uma alma se elevando. Deus plantou esse princípio como um mapa, e a primeira pista era esta. Ele apontava para a dependência. Não a dependência fraca de quem teme perder, mas a dependência forte de quem sabe que tudo vem do Pai.
Quando o homem separava sua porção, ele não estava apenas dando, ele estava confessando: Senhor, Tu és minha fonte. Era um grito silencioso de fé, ecoando além das montanhas e dos vales. Então, uma segunda pista brilhou em minha mente, como uma estrela que se destaca no céu noturno. O dízimo era um espelho da eternidade. Pense nisso. Deus, que possui os céus e a terra, não precisava de nada que o homem pudesse trazer, mas ele escolheu esse caminho para nos ensinar a olhar além do agora. Cada oferta era um lembrete de que a vida não termina no que seguramos, mas no que soltamos para Ele. Era como se o Espírito dissesse: olhe para mim, meu filho, o dízimo é a minha maneira de te puxar para o eterno. O que estava por trás do conceito não era um fim, mas um começo, um portal para a visão celestial. O silêncio do escritório parecia agora carregado de presença, e senti um calor suave subir pelo meu peito. As primeiras pistas me guiavam como lanternas em um caminho escuro. Dependência e eternidade. Mas havia mais, eu sabia. O dízimo era também um laço, uma linha invisível que conectava o doador ao coração do doador. Não era sobre o que saía das mãos, mas sobre o que nascia no espírito. Uma intimidade que só vinha quando o homem se inclinava em confiança e amor. Naquela noite quieta, ouvi o sussurro do Espírito: Filho, o dízimo é minha mão estendida. Pegue-a e caminhe comigo. E ali, entre sombras e luz, comecei a enxergar o segredo se desdobrando, pedaço por pedaço, como um tesouro escondido, prestes a ser plenamente revelado. O amanhecer despontava com uma suavidade quase sagrada, o céu tingido de tons suaves de rosa e azul, como se o Criador tivesse derramado sua ternura sobre a terra. Eu estava na varanda, o orvalho ainda brilhando nas folhas das árvores, enquanto o aroma fresco da manhã enchia meus pulmões. Com um caderno nas mãos e o coração atento, senti o Espírito me chamar para cavar mais fundo, para tocar as raízes invisíveis do dízimo. Não era apenas sobre o que ele parecia ser, mas sobre os alicerces que o sustentavam, as verdades eternas que Deus esculpiu em seu âmago desde o princípio. Imagine um templo antigo, suas pedras desgastadas pelo tempo, mas firmes como a promessa de Deus. Ali, entre colunas e altares, o dízimo pulsava como o coração de uma aliança viva. Seu fundamento teológico não era uma invenção humana, mas uma revelação divina. Voltei meus olhos para as Escrituras e vi o Senhor falando a Abraão, a Moisés, a Malaquias. Em cada voz, uma linha dourada se entrelaçava. Eu sou o doador e você, meu filho, é o recebedor chamado a refletir minha imagem. O dízimo repousava sobre a rocha inabalável de quem Deus é. O provedor que nunca falha, o Pai que sustenta os céus e a terra com mãos generosas. Enquanto o sol subia, lançando raios quentes sobre meu rosto, percebi que esse fundamento ia além da teologia. Era filosófico, um espelho da própria existência. Por que Deus, sendo completo em si mesmo, pediria algo de suas criaturas? A resposta brilhou em meu espírito como uma chama. Porque Ele nos criou para a comunhão, não para a posse. O dízimo era a sua maneira de nos ensinar que a vida não é sobre acumular, mas sobre fluir. Quando um homem separava sua porção, ele não estava apenas obedecendo, ele estava entrando no ritmo divino.
alinhando-se ao fluxo de dar e receber que sustenta o universo. Era uma filosofia de vida, viver com as mãos abertas, sabendo que o verdadeiro tesouro não está no que guardamos, mas no que compartilhamos. Senti, então, o Espírito soprar suavemente, como o vento que dançava entre as árvores. O fundamento do dízimo era também uma questão de soberania. Deus o estabeleceu para que o homem reconhecesse quem está no controle. Cada oferta era um sussurro. Senhor, tu és o rei, e eu sou o teu servo. Não era sobre barganhar bênçãos, mas sobre curvar-se em adoração. Pensei em Jó, que mesmo na perda declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou. O dízimo ecoava essa verdade. Tudo vem dele e tudo retorna a ele. Era um fundamento tão sólido quanto as montanhas, tão profundo quanto os oceanos. O canto de um pássaro cortou o ar, trazendo-me de volta à varanda, e meu coração se encheu de reverência. Os alicerces teológicos e filosóficos do dízimo não eram frios ou distantes. Eles eram vivos, pulsantes, como o próprio fôlego de Deus. Ele o teceu na história para que pudéssemos tocar sua natureza, sua generosidade, sua soberania, seu desejo de nos trazer para perto. Naquela manhã tranquila, ouvi sua voz em meu interior: Filho, o dízimo é minha assinatura na sua vida, um lembrete de que você é meu e eu sou seu. E ali, sob a luz do novo dia, senti a base oculta se firmar em mim, forte e eterna, como o amor do Pai. O meio-dia chegava com um calor gentil, o sol pairando alto como uma coroa de glória sobre a terra. Eu estava em meu quarto de oração, um espaço simples onde a presença de Deus parecia se demorar. Com a Bíblia aberta sobre a mesa e uma brisa leve entrando pela janela entreaberta, senti o Espírito me guiar para as palavras antigas, para os fios dourados das Escrituras e das tradições que sustentavam o dízimo como uma coluna invisível. Meu coração estava faminto, não por respostas rasas, mas por verdades que ecoassem na eternidade. Voltei-me primeiro para o livro de Gênesis, onde a história de Abraão dançava nas páginas como uma chama viva. Após sua vitória contra os reis, ele encontrou Melquisedeque, o sacerdote misterioso, e lhe entregou a 10ª parte de tudo. Não havia lei escrita, nenhum mandamento gravado em pedra, apenas um homem movido por algo maior que ele mesmo. Senti o Espírito sussurrar: Veja, filho, o dízimo nasceu no coração antes de ser escrito na lei. Esse texto era como uma semente plantada no solo da fé, mostrando que a prática não veio de regras, mas de um instinto espiritual, o desejo de honrar o Deus que guia e protege. Então, o vento das Escrituras me levou ao Monte Sinai, onde a voz de Deus trovejou através de Moisés. Em Levítico, ele declarou que a 10ª parte da terra, dos rebanhos, das colheitas, pertencia a ele. Era santa. Mas por quê? Enquanto o sol aquecia o quarto, entendi. O dízimo era um selo de santidade, um lembrete de que o povo de Deus não vivia para si, mas para o santo. O texto não era apenas instrução, era revelação. Cada oferta levada ao tabernáculo era um eco da aliança, uma ponte entre o humano e o divino, sustentada pela promessa de que o Senhor cuidaria dos seus. Meu espírito se agitou.
e viajei mais adiante, até Malaquias, onde as palavras cortavam como uma espada de 2 gumes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas ali, entre as linhas de repreensão, havia um convite. Provai-me, dizia o Senhor. Esse texto era uma janela para o coração de Deus, mostrando que o dízimo não era apenas sobre dar, mas sobre receber. Ele prometia abrir as janelas dos céus, não como recompensa mecânica, mas como transbordo de sua fidelidade. Era uma tradição escrita em tinta divina, sustentada pela certeza de que Deus honra aqueles que o honram. Fora das páginas sagradas, as tradições do povo de Israel também falavam. Pense nos festivais, nas peregrinações, nos momentos em que famílias se reuniam para trazer suas primícias e dízimos. Não era um fardo solitário, mas uma celebração comunitária, um rio de gratidão que fluía de casa em casa até o templo. Enquanto a brisa agitava as cortinas, vi que essas práticas não eram meros costumes, eram pilares que sustentavam a identidade de um povo escolhido, lembrando-os de que pertenciam a um Deus que os chamava para viver em unidade e generosidade. O silêncio do quarto se encheu de uma presença doce e fechei os olhos, deixando as palavras e tradições dançarem em minha alma. O dízimo era sustentado por textos que pulsavam com vida e por tradições que cantavam a fidelidade de Deus. Cada versículo, cada costume, era como uma pedra em um alicerce oculto, forte o suficiente para carregar o peso da fé. Naquele momento, ouvi o Espírito: Filho, o dízimo é minha história escrita em você, uma história de amor, confiança e eternidade. E ali, sob a luz do meio-dia, senti essas verdades me envolverem como um abraço do Pai. O crepúsculo se aproximava, envolvendo o mundo em um véu de tons suaves, como se o céu estivesse sussurrando segredos antes de adormecer. Eu estava no topo de uma colina perto de casa, o vento fresco carregando o som distante de folhas balançando e o perfume da grama aquecida pelo dia. Com o coração quieto e os olhos fixos no horizonte, senti o Espírito me puxar para um lugar mais profundo, um terreno sagrado onde as verdades não ditas do dízimo esperavam para serem desvendadas. Não era sobre o que todos falavam, mas sobre o que ficava escondido, um tesouro guardado para aqueles que buscavam com ousadia. Imagine um pastor em tempos antigos, guiando seu rebanho por vales verdejantes. Ele separa a 10ª parte, um cordeiro forte, um punhado de lã, e a leva ao santuário. Todos viam o ato, mas poucos percebiam o que pulsava por trás. O que não é dito abertamente é que o dízimo não era apenas sobre o cordeiro ou a lã. Era sobre o pastor. Enquanto o vento brincava com meus cabelos, entendi. O dízimo era um espelho da alma, um teste silencioso que revelava onde estava o verdadeiro tesouro do coração. Deus o escondeu nessa prática para que o homem pudesse se enxergar, não como dono, mas como mordomo. Senti então o Espírito abrir outra cortina. O que ninguém dizia em voz alta era que o dízimo carregava um poder transformador, quase invisível aos olhos apressados. Não era apenas um movimento das mãos, mas uma cirurgia do Espírito. Quando aquele pastor se desprendia de sua porção, algo acontecia dentro dele. O medo da escassez se dissolvia, a confiança no provedor crescia e a generosidade brotava como uma fonte. Era um segredo guardado nas entrelinhas. O dízimo não mudava apenas o que estava fora, mas o que estava dentro. Deus o teceu assim
como uma ferramenta para moldar seus filhos à sua imagem. Enquanto o céu se tingia de roxo, uma terceira verdade não dita brilhou em minha mente, clara como uma estrela solitária. O dízimo era um canal de bênçãos, mas não da maneira que muitos pensavam. Não era uma moeda jogada ao céu para comprar favores. Era uma semente plantada em fé, que florescia em formas inesperadas. O que ficava calado era isto: o verdadeiro retorno não estava nas coisas materiais, mas na presença de Deus que vinha com elas. O pastor não recebia apenas chuva para seus campos, ele recebia o doador da chuva. Esse era o mistério oculto, o presente que ninguém anunciava em alta voz. O vento soprou mais forte, como se aplaudisse a revelação, e me sentei na grama, deixando essas verdades se assentarem em meu ser. O que não é dito abertamente sobre o dízimo era o mais precioso. Ele era um reflexo, uma transformação, um convite. Deus o envolveu em silêncio para que só os corações atentos o encontrassem. Naquele instante, ouvi sua voz suave no fundo da alma: Filho, o dízimo é minha maneira de te trazer para mim, não pelo que você dá, mas pelo que você se torna. E ali, sob o céu que escurecia, senti o peso glorioso desse segredo não dito, queimando em mim como uma chama que nunca se apaga. Era uma manhã de névoa suave, o tipo de dia em que a terra parece envolta em um sussurro celestial. Eu caminhava por um trilho estreito perto de casa, o som dos meus passos abafado pela grama úmida, enquanto o canto dos pássaros parecia um coral de louvor. Meu coração estava leve, mas inquieto, carregando as revelações que o Espírito vinha desdobrando sobre o dízimo. Hoje, porém, não era sobre suas raízes ou significados escondidos. Era sobre o que acontecia quando esses segredos se tornavam luz, como eles transformavam a maneira de enxergar esse ato sagrado. Parei perto de um riacho, suas águas cristalinas correndo com uma determinação silenciosa, e me vi imaginando um homem comum, alguém como eu ou você. Durante anos ele via o dízimo como um peso, uma obrigação que carregava com um suspiro contido. Mas então, o segredo oculto lhe foi revelado, que o dízimo não era uma taxa cobrada por Deus, mas um convite para dançar com Ele. Enquanto a névoa se dissipava ao meu redor, senti o Espírito me mostrar. Essa compreensão mudava tudo. O que antes era um fardo nas costas agora era uma asa nas mãos, levantando-o para voar em direção ao coração do Pai. Sentei-me na margem do riacho, sentindo o frescor da pedra sob mim, e deixei essa verdade florescer em minha mente. Quando o segredo se acendia, que o dízimo era sobre confiança, não sobre coerção, sobre amor, não sobre lei. A percepção se tornava um espelho claro. O homem não via mais sua oferta como algo que perdia, mas como algo que ganhava. Cada porção separada era um passo para fora da prisão da autossuficiência, um grito de liberdade que dizia: eu não vivo do que seguro, mas do que entrego. O dízimo deixava de ser um ritual vazio e se tornava um encontro vivo com o provedor. O sol começou a romper a névoa, lançando raios dourados que dançavam sobre a água, e meu espírito se agitou com uma visão mais profunda. Essa nova percepção não mudava apenas o ato de dar, ela mudava o doador. O homem que entendia o segredo oculto não contava moedas com dedos ansiosos. Ele contava bênçãos com um coração grato. O dízimo agora era uma ponte para a alegria, uma janela para a generosidade divina
que fluía através dele. Era como se Deus dissesse: veja, meu filho, não é sobre o que você me traz, mas sobre o que eu coloco em você quando você vem. Levantei-me, sentindo a umidade da grama nos pés, e olhei para o céu que se abria em claridade. O entendimento do segredo oculto transformava o dízimo de uma sombra cinzenta em uma chama brilhante. Não era mais uma questão de cumprir ou calcular. Era sobre confiar e celebrar. Naquele momento, ouvi o Espírito sussurrar em meu interior: Filho, quando você enxerga o dízimo com meus olhos, ele deixa de ser um dever e se torna uma dança. E ali, ao som do riacho e da brisa, senti minha própria percepção mudar. O dízimo não era mais um fim, mas um caminho para a presença do Pai, brilhante e cheio de vida. O sol estava no auge, banhando o campo aberto com uma luz tão intensa que parecia tocar a alma. Eu caminhava lentamente por uma estrada de terra, o som dos grilos misturando-se ao farfalhar das espigas de milho que balançavam ao vento. Meu coração pulsava com uma curiosidade sagrada, guiado pelo Espírito para explorar o que acontecia na vida real quando o segredo do dízimo era abraçado ou deixado de lado. Não era mais sobre ideias ou visões. Era sobre o chão firme da existência, onde as escolhas moldam destinos. Imaginei dois homens tão diferentes quanto o dia e a noite, caminhando por essa mesma estrada. O primeiro conhecia o segredo oculto, que o dízimo era um canal de fé, um laço com o Pai. Ele acordava cada manhã com um brilho nos olhos, separando sua porção não por medo, mas por alegria. Enquanto o sol aquecia meu rosto, vi os efeitos práticos florescerem nele. Sua casa não era um palácio, mas havia paz em suas paredes, uma serenidade que o dinheiro não podia comprar. Ele dava com mãos abertas e algo milagroso acontecia. Suas necessidades eram supridas, não por mágica, mas pela mão invisível de Deus que movia montanhas em seu favor. O dízimo o tornava um rio, fluindo com generosidade, e a vida ao seu redor parecia florescer como um jardim regado. Então, voltei meu olhar para o segundo homem, aquele que rejeitava o segredo. Ele caminhava com os ombros curvados, os punhos cerrados como se segurasse o pouco que tinha. Para ele, o dízimo era uma perda, um roubo disfarçado de piedade. Enquanto o vento soprava suavemente, senti o Espírito me mostrar o peso dessa escolha. Não era que Deus o castigasse com trovões e relâmpagos, era que ele próprio se trancava numa cela de escassez. Suas noites eram inquietas, marcadas por cálculos ansiosos, e sua alma carregava uma sombra que nenhum tesouro podia dissipar. Ele rejeitava o dízimo por desconfiança, mas, sem saber, rejeitava também a liberdade que vinha com ele, a liberdade de viver como filho, não como órfão. Parei por um instante, sentindo a terra quente sob meus pés, e refleti sobre esses caminhos opostos. O homem que praticava o dízimo com o segredo em seu coração não apenas sobrevivia, ele prosperava, não só em bens, mas em espírito. Ele aprendia a ouvir a voz do Pai nas pequenas coisas, colheita inesperada, um sorriso de gratidão, uma porta aberta no momento certo. Já o que o rejeitava ficava preso num ciclo de autoproteção, onde cada dia era uma batalha para segurar o que já tinha, sem nunca tocar o que poderia ser. O dízimo, entendi, não era uma regra fria, era uma semente viva, e seu fruto dependia do solo onde caía.
O céu acima parecia infinito, e uma brisa carregada de frescor passou por mim, como um toque do Espírito. Os efeitos práticos do dízimo, ou da sua ausência, eram claros como o dia. Um levava à abundância da fé, o outro à aridez da dúvida. Naquele momento, ouvi a voz suave do Senhor em meu interior. Filho, o dízimo é minha mão estendida para te levantar. Pegue-a e viva. Caminhei de volta para casa, o coração cheio, sabendo que o segredo não era apenas para ser entendido, mas para ser vivido, e que, ao vivê-lo, a vida se tornava um testemunho do poder e do amor do Pai. O entardecer caía como uma cortina de ouro líquido, o horizonte ardendo em tons de fogo e âmbar. Eu estava sentado em um velho banco de madeira no quintal, o som de um riacho próximo misturando-se ao zumbido suave dos insetos que despertavam com a noite. Meu coração estava em silêncio, mas vibrante, como se o Espírito tivesse acendido uma lâmpada dentro de mim. Depois de ver o dízimo se desdobrar em prática, agora era hora de refletir, não com a mente apressada, mas com a alma aberta, sobre o que ele revelava. Generosidade, fé e propósito, os fios invisíveis que teciam sua essência. Fechei os olhos e me vi em um vilarejo antigo, o ar carregado do cheiro de pão fresco e fumaça de lenha. Uma mulher, de rosto simples mas olhos brilhantes, separava uma porção de sua farinha recém-moída. Ela não tinha muito, mas dava com um sorriso que parecia iluminar o céu. O segredo do dízimo a tocara, e ali estava a generosidade, não um gesto forçado, mas um rio que corria de dentro dela. Enquanto o sol se despedia ao meu redor, entendi. O dízimo não era sobre o tamanho da oferta, mas sobre a largura do coração. Ele a ensinava a viver como canal, não como reservatório, e essa generosidade transformava sua pobreza em riqueza espiritual. Então, o Espírito me levou a outra cena, um jovem agricultor, de pé em seu campo, olhando para um céu sem nuvens. A seca ameaçava, mas ele separava sua 10ª com mãos firmes. Era a fé em ação, uma confiança que não se curvava ao que os olhos viam. Senti um calor subir em meu peito enquanto refletia sobre isso. O dízimo, quando abraçado com o segredo em mente, era um salto no escuro, mas um salto para os braços do Pai. Ele não garantia chuvas imediatas, mas plantava uma certeza. O Deus que veste os lírios nunca abandona seus filhos. Essa fé não era cega, era visionária, enxergando além das tormentas, o provedor que segura o tempo em suas mãos. O céu escureceu e as primeiras estrelas piscaram como testemunhas silenciosas. Minha reflexão agora dançava sobre o propósito. Por que Deus escolheu o dízimo como caminho? Pensei naquele agricultor e naquela mulher, e a resposta brilhou como um raio. O dízimo era uma bússola para o sentido da vida. Ele os tirava do pequeno círculo do eu e os lançava no vasto oceano do nós. Cada oferta era um tijolo na construção de algo maior, uma comunidade, um reino, um reflexo do coração generoso de Deus. O propósito não estava em acumular para si, mas em viver para o Pai e para os outros, e o dízimo era um mapa que os guiava para casa. Levantei-me do banco, o ar fresco da noite envolvendo-me como um abraço, e senti o peso glorioso dessas verdades. Generosidade abria o coração, fé erguia os olhos,
Propósito dava direção, e o dízimo, com seu segredo revelado, era o fio que costurava tudo isso na alma. Ouvi então o sussurro do Espírito, doce e claro: Filho, o dízimo é minha escola, onde você aprende a ser como eu. E ali, sob o céu estrelado, deixei essas reflexões me envolverem, sabendo que o impacto do segredo não era apenas mudar o que eu fazia, mas quem eu me tornava na presença do meu Pai. A noite estava profunda e serena, o céu um tapete negro cravejado de estrelas que pareciam sussurrar louvores ao Criador. Eu me encontrava na varanda, uma xícara de chá fumegante nas mãos, o vapor subindo como uma oração silenciosa. O ar fresco trazia o aroma da terra descansada, e meu coração, depois de tantas jornadas pelo mistério do dízimo, estava pronto para repousar, mas não sem antes reunir os fios dourados que o Espírito havia tecido ao longo do caminho. Era hora de olhar para trás e ver com clareza a síntese do segredo oculto que transformara minha visão. Fechei os olhos e me vi novamente naquele campo antigo, onde um homem simples erguia sua oferta ao céu. O segredo não estava no cesto de grãos ou no som das moedas, mas no que acontecia entre ele e o Pai. Tudo o que descobri, desde as raízes históricas até os impactos práticos, convergia para uma verdade radiante. O dízimo era um espelho da relação divina. Enquanto o vapor do chá aquecia meu rosto, entendi que ele não era um fim em si mesmo, mas um meio, uma ponte que levava o coração humano ao coração de Deus. O segredo oculto era este: o dízimo era sobre amor, não sobre lei, sobre confiança, não sobre troca. Senti o Espírito soprar suavemente em minha alma, trazendo as peças do quebra-cabeça à luz. Ele começou com Abraão, um sussurro de gratidão antes mesmo da lei, e se firmou em Israel como um selo de aliança. Mas o que ficava escondido, como uma pérola no fundo do mar, era que o dízimo nunca foi sobre sustentar templos ou cumprir rituais. Era sobre sustentar a fé, sobre abrir os olhos para o provedor. Cada porção separada era um grito silencioso: Tu és meu tudo, Senhor. Era um ato que desvendava a generosidade de Deus ao mesmo tempo em que moldava o doador à sua imagem. As estrelas brilhavam mais intensas e meu coração se aquietou na síntese gloriosa. O segredo oculto do dízimo era uma dança, um movimento de entrega que girava em harmonia com a fidelidade divina. Não era sobre o que saía das mãos, mas sobre o que nascia no espírito, uma intimidade que transformava o ordinário em sagrado. O homem do campo não dava apenas sua colheita, ele dava a si mesmo e recebia em troca a presença do Pai. Esse era o cerne, o tesouro que o Espírito me guiara a encontrar. O dízimo era a chave para viver como filho, não como servo. Tomei um gole do chá, sentindo seu calor descer como uma bênção, e sorri para o céu. A jornada pelo segredo oculto do dízimo me levara a um lugar de descanso, onde as palavras se tornavam simples, mas profundas. Ele era um convite, uma revelação, um laço eterno. Naquele momento ouvi a voz suave do Espírito: Filho, o dízimo é meu coração batendo no seu, uma canção de amor que nunca termina. E ali, sob o manto estrelado, deixei essa síntese se assentar em mim, sabendo que o segredo não era apenas para ser entendido, mas para ser cantado
na vida que eu vivia com meu pai. O amanhecer rastejava lentamente sobre as montanhas. A luz tímida do sol rompendo a escuridão com dedos dourados que acariciavam a terra. Eu estava na cozinha, o som do café borbulhando na cafeteira, misturando-se ao canto matinal dos pássaros. Após mergulhar tão fundo no segredo do dízimo, meu coração agora se voltava para o presente, para o mundo de hoje, com suas cidades barulhentas, telas brilhantes e correria sem fim. O Espírito me chamava a refletir. Em meio a tudo isso, o dízimo ainda tinha lugar? Sua chama antiga ainda ardia no peito dos filhos de Deus? Imaginei uma mulher jovem, sentada em seu pequeno apartamento, o brilho de um celular iluminando seu rosto. Ela olhava para sua conta bancária, os números dançando como sombras de preocupação. O dízimo para ela parecia um eco distante, algo de templos empoeirados, não de arranha-céus modernos. Mas então, o segredo oculto a alcançava, sussurrado pelo Espírito. Não é sobre o passado, filha, é sobre o agora. Enquanto o aroma do café enchia o ar, vi que o dízimo não estava preso a carroças ou celeiros. Ele era eterno, vivo, pulsando com relevância. Para ela, separar uma porção não era um ritual ultrapassado, mas um ato de fé que cortava a ansiedade como uma espada afiada. Sentei-me à mesa, a xícara quente entre as mãos, e deixei essa visão se desdobrar. O mundo mudou sim, os rebanhos deram lugar a salários, os altares a transferências digitais, mas o coração humano, não. Ele ainda tremia com a tentação de segurar, ainda precisava aprender a soltar. O dízimo, em sua aplicação contemporânea, era uma âncora no mar agitado da vida moderna. Para o homem que corria entre reuniões, era um lembrete de que o tempo e o dinheiro não eram seus senhores. Para a mãe que contava moedas, era uma promessa de que o pai via cada centavo dado em amor. Sua relevância não estava na forma, mas no fogo que acendia, a confiança no provedor. O sol subiu mais alto, lançando luz pela janela, e refleti sobre como o dízimo falava ao nosso tempo. Vivemos numa era de abundância para alguns, de escassez para outros, mas o segredo permanecia. Ele não era sobre o quanto, mas sobre o porquê. Ele desafiava o egoísmo que gritava, guarde para você, e abria portas para a generosidade que sussurrava, viva para os outros. Era tão relevante hoje quanto nos dias de Moisés, porque ainda nos puxava para o coração de Deus, nos ensinava a depender dele em meio a cartões de crédito e contas a pagar, e nos conectava uns aos outros como uma família eterna. O café estava quente na minha língua e uma paz suave se assentou em mim. O dízimo não era uma relíquia, era uma chama viva, adaptando-se ao presente sem perder sua essência. Naquele instante, ouvi o Espírito falar, claro como o som da água correndo. Filho, o dízimo é meu presente para você hoje, uma maneira de me encontrar no meio do seu mundo. Levantei os olhos para o céu claro, sentindo a certeza crescer. Sim, ele era relevante, porque o amor de Deus, a fé em suas promessas e o propósito de sua aliança nunca envelhecem. E ali, na simplicidade da manhã, vi que o dízimo ainda brilhava, chamando-nos a viver com mãos abertas e corações cheios. O crepúsculo se assentava como um manto suave, o céu tingido de tons profundos de roxo e laranja
como se o próprio Deus tivesse derramado sua paleta sobre o fim do dia. Eu estava em um morro silencioso, o vento fresco dançando entre as árvores, carregando o som distante de um riacho que cantava sua melodia eterna. Meu coração, após viajar tão longe pelo segredo do dízimo, agora descansava, mas não sem um último chamado. O Espírito me guiava para dentro de mim mesmo, um convite gentil para refletir, não como observador, mas como participante dessa história divina. Fechei os olhos e deixei o cenário mudar. Eu me vi em um quarto simples, uma lâmpada lançando um brilho quente sobre uma mesa onde repousava minha Bíblia. Não era um agricultor antigo ou uma mulher moderna que eu via agora. Era eu mesmo, segurando minha vida nas mãos como uma oferta. O dízimo não era mais uma ideia distante. Ele batia à porta do meu coração, pedindo que eu olhasse para ele com olhos novos. Enquanto o vento soprava ao meu redor, senti o Espírito sussurrar: Filho, o que o dízimo significa para você? Não era uma pergunta de julgamento, mas uma chama que me convidava a cavar fundo. Pensei nas vezes em que dei, às vezes com alegria, às vezes com hesitação. O segredo oculto que desvendara, que o dízimo era um laço de amor, uma dança de fé, agora me encarava, pedindo resposta. Será que eu o via como um fardo ou como uma ponte? Será que minhas mãos se abriam por confiança ou se fechavam por medo? O crepúsculo parecia segurar a respiração enquanto eu refletia. O dízimo não era apenas sobre o que eu colocava no altar, era sobre o que eu carregava na alma. Ele me chamava a perguntar: eu confio no Pai o suficiente para soltar? Eu o amo o suficiente para dar sem contar o custo? O céu escureceu e as primeiras estrelas surgiram, pequenas luzes de testemunho. Essa reflexão não era para me condenar, mas para me libertar. O Espírito me mostrava que o dízimo era um espelho, refletia onde eu estava com Deus. Se eu o abraçava com o segredo em mente, ele me levava a uma vida de generosidade, onde cada passo era um hino de gratidão. Se eu o ignorava, eu perdia não apenas bênçãos, mas a alegria de caminhar de mãos dadas com o provedor. Era um convite pessoal, urgente, mas cheio de graça. Pare, olhe, decida. Como você vai viver essa verdade? Levantei-me do morro, o ar fresco enchendo meus pulmões, e senti uma paz profunda se assentar em mim. O dízimo não era uma ordem a ser obedecida cegamente, era uma porta a ser atravessada com o coração aberto. Naquele momento, ouvi a voz doce do Espírito: Filho, o dízimo é meu presente para te trazer para perto. O que você fará com ele? Caminhei de volta para casa sob o céu estrelado, o convite ecoando em mim como um rio. Não havia pressa para responder, apenas espaço para sentir, para escolher, para deixar o segredo me transformar em alguém que vive, realmente vive, na presença do meu Pai. Ore comigo. Agora, o céu estava agora envolto em escuridão. As estrelas brilhando como testemunhas fiéis do amor eterno do Pai. Eu me ajoelhei na grama úmida do morro, o vento da noite acariciando meu rosto como um toque suave do Espírito. Meu coração transbordava, não de palavras frias, mas de um fogo quente que queimava com gratidão e reverência. Era hora de fechar essa jornada com uma oração, não apenas um pedido, mas um grito de amor ao Deus que revelou o segredo oculto
do dízimo em minha alma. Ó Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, eu venho a Ti com mãos trêmulas e coração aberto, maravilhado com Tua bondade. Tu disseste em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. E eu provei, Senhor, provei que Tu és fiel, que Tu és o doador que nunca falha. Obrigado por me mostrar que o dízimo não é um peso, mas uma ponte que me leva ao Teu coração pulsante de amor. Lágrimas quentes rolaram por meu rosto, enquanto o vento parecia carregar meu louvor ao trono da graça. Tu és o Deus de Abraão, que entregou a 10ª parte em Gênesis 14:20, não por obrigação, mas por amor. Ensina-me, Pai, a dar como Ele deu, com olhos fixos em Ti, com um espírito que dança na Tua presença. Que meu dízimo não seja apenas moedas ou bens, mas minha vida inteira rendida a Ti, pois Tu disseste em Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que meu tesouro seja Tu, meu Rei, meu tudo. Senti o Espírito me envolver como um abraço, e minha voz subiu, trêmula de emoção. Senhor, eu Te louvo porque o dízimo é Tua escola de fé, Tua chama de generosidade, Teu convite ao propósito eterno. Transforma-me, Pai, que eu viva como Teu filho, com mãos abertas e alma cheia, refletindo Tua glória ao mundo. Como está escrito em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Dá-me essa alegria, Senhor, essa chama que nunca se apaga. O silêncio da noite parecia sagrado, e eu levantei os braços ao céu, o coração explodindo de gratidão. Obrigado, meu Pai, por me chamar para essa dança divina. Que cada dízimo que eu traga seja um hino, um testemunho do Teu amor que nunca acaba. Leva-me mais fundo, mais alto, mais perto de Ti. Em nome de Jesus, meu Salvador, eu oro. Amém. Fiquei ali, ajoelhado, o vento secando as lágrimas em meu rosto, sentindo a presença do Pai como um rio de paz. A jornada terminara, mas o fogo do dízimo, seu segredo glorioso, queimaria em mim para sempre, um presente eterno do coração de Deus para o meu.